Pode. Uma coisa que é importante falar assim, sobre isso é a exposição a agentes tóxicos voláteis, né? Então, assim, se tu trabalha num ambiente em que tem muito agente tóxico, que ele é muito volátil, e tu fica exposta com aquilo ali o dia inteiro, e a mãe acaba se intoxicando, isso sim pode prejudicar o bebê, né? Então, a exposição constante e frequente a produtos voláteis e tóxicos pode intoxicar a mãe e aí ter alguma consequência sobre o bebê. Cuidar com isso. Mas pintar o cabelo, nenhum problema. E salto alto pode? Isso é uma boa pergunta, assim. É comum as grávidas querem parecer elegantes, né? Até porque a gente está meio barrigudinha, né? A gente quer parecer menos gordinha. Então, a gente vê, de vez em quando, as grávidas com aquele saltão, assim. O que acontece na gravidez? Com o crescimento da barriga, a curvatura da coluna lombar começa a aumentar, né? Se a gente olhar a grávida de perfil, a gente vai ver que a grávida tem aquela curvatura da coluna lombar maior. Então, a grávida é até aquela mulher que anda com a mão nas costas no final, né, com as pernas afastadas. Por quê? Com esse crescimento da barriga, o centro de equilíbrio da mulher, ele altera. Então, a grávida, o organismo vai começando a ter mecanismos de compensação para manter o equilíbrio da mulher. Então, aumentar a curvatura da coluna, afastar as pernas, por isso que a grávida tem aquele caminhar que parece uma pata-choca, né? A gente até chama isso de marcha anserina, que é como se fosse um ganso caminhando. E o salto alto, ele acentua mais a curvatura. Tira equilíbrio, né? Totalmente. Então, assim, até o salto alto ele foi feito para isso, para, né, aumentar, parecer mais o peito, né, a região glútea da mulher, porque ele justamente faz isso. Então, na gravidez, isso já acontece naturalmente, o salto alto ele aumenta isso. Isso pode causar um desequilíbrio na grávida e aumentar o risco de queda. Então, normalmente, a gente não aconselha que a grávida use salto alto na gravidez. Então, grávida não deve usar salto alto. Então, assim, ó, pintar pode, salto alto não pode. Exercício físico, até quando se recomenda? Se a gravidez está normal, se não tem nenhum tipo de alteração em risco naquela gestação, se não tem trabalho de parto prematuro, se não tem uma ameaça de aborto ou uma gravidez de risco que contraindica a atividade física deve ser feita, deve ser estimulada na gestação, e o que vai determinar o tipo de atividade física que ela pode fazer é o tempo de gravidez que ela está. Então, eu costumo dizer para minhas pacientes que no começo ela pode correr, pode fazer qualquer tipo de atividade física, porque não vai atrapalhar em nada. A barriga não atrapalha. Só que com a gravidez avançando, a gente começa a evitar os exercícios de impacto, a própria barriga começa a dificultar algumas atividades abdominal físicas. Não consegue mais, não né? consegue Que fazer. Não tem nem como. Então, assim, o melhor exercício para a grávida, qual é que é? Teve um estudo que foi feito na Unicamp um tempo atrás, que mostrou que a melhor atividade física para a gestante é a hidroginástica. Por quê? Porque ela consegue fazer até um dia antes de ganhar o bebê. Então, a hidroginástica é uma atividade que ela pode desde o início fazer e até um dia antes de ganhar o bebê. No dia que ela vai ganhar o bebê, ela pode estar lá fazendo hidroginástica. Fica com todos esses exames que se faz, né, para ver a saúde do feto. Não seria interessante que de repente o serviço fosse junto com o pediatra, esse pré-natal? É muito antecipado isso? Não, não é. A rotina mais ou menos da obstetrícia é que também, conforme a ansiedade dos pais, eles façam uma consulta pré-natal no pediatra, até para conhecer o pediatra, para ver se adequa o trabalho para aquela família, né? Então, por exemplo, que nem o Carlos contou da mãe que tinha uma ecografia, ecocardiofetal com uma patologia cardíaca. Então, todo o trabalho do pediatra tem que ser feito antes. Ele tem que acionar a UTI, combinar o dia que todo o serviço esteja pronto, se vai para a cirurgia. Então, tem todo um arsenal que vem junto e que é bom a gente saber antes. É muito ruim para o pediatra chegar e conhecer a mãe na hora da sala do parto, porque eles têm que tomar condutas que você não está esperando, né? Por exemplo, tem mães que usam drogas ou tomam alguma medicação e aí o bebê nasce e não responde adequadamente e você fica estressado achando que tem alguma coisa errada com o bebê porque a mãe usou alguma coisa ilícita, digamos assim, um pouco antes com o medo, né, paciente jovem. E a gente tem umas experiências. Então, o ideal é que no pré-natal, em torno de 30, 36 semanas, 33 semanas, os obstetras geralmente encaminham para o pediatra, para conhecer o pediatra, fazer vínculo, diluir um pouco a ansiedade, porque daí elas começam a descartar todas as coisas que a avó contou, que a mãe contou, que a vizinha disse, né? E a gente tenta tranquilizar, né? Porque uma das coisas que dá o parto prematuro é a ansiedade, elas ficam enlouquecidas, né? Mexem um pouco menos
né? E aí vai e aí todo um processo de aprendizado. Mas exames assim de rotina, de líquido amniótico, essas coisas? Não vale a pena porque já está no final da gestação. Eu digo mais no início, né, Cristina? Mas eu acho que seria perfeito mesmo. Pensa bem, faz uma primeira consulta antes do neném nascer, tira todas as dúvidas, né? Daí fica mais fácil para você ajudar no pós-parto. Conhece o sistema da família e conhece o sistema da pediatra. E tem que fechar os interesses, não ser nada surpresa na hora, porque o parto é um momento ímpar na vida da mulher, né? Seja de parto normal, seja de cesárea, família, né? Da família toda. Toda, né? E da mulher marca muito porque muda a tua vida. Você tem uma vida praticamente solteira, tranquila, e você vai ter um ser que vai depender de você. Por mais que seja um pai maravilhoso, ele não vai dar de mamar. Não é? A avó é querida, ajuda, não vai dar mamar. A gente nem sabe como é bom dar de mamar. Se soubesse como é bom, tu não dizia isso. Então, é todo um evento que é um processo que você tem que se adaptar na tua vida. A mulher, por exemplo, essa gestante depois dos 40 anos, geralmente é uma mulher que trabalha, já está com sucesso profissional, já está todo... Então ela tem que alinhavar o freio de mão, né? Porque o neném nasce, é um freio de mão na tua vida. Vai ter que parar e ficar em casa e vai ter que se adequar, né, com o bebê. Então é fundamental essa primeira consulta com o pediatra. Na verdade, a gente nota isso, que se fizesse isso, até eu como dentista eu noto, porque quando eu pego a mulher grávida, é muito bom poder orientá-la durante a gravidez para o parto. Imagino para a pediatra poder passar, porque a gente passa muitas informações que, como seria bom, né, se junto com o pré-natal, junto com o ginecologista, junto com o obstetra, junto com o tratamento, né, do pré-natal, já fosse consultar a pediatra e já conhecesse o pediatra, fizesse as primeiras consultas. Eu estava falando como dentista, como é importante, eu já passo assim, quando vai a grávida lá fazer a limpezinha, cuidar dos dentes, a gente já passa as instruções, né, Cristina? Olha, importante a mãe estar sempre com os dentes bem cuidados, não chupar a chupeta do filho e botar na boca da criança, até os 4 anos a criança não tem imunidade à cárie, não soprar comidinha, porque se a criança até os 4 anos, se ela não tiver o contato com a bactéria da cárie, com mutans, ela provavelmente não vai ter cárie depois. Então eu sei que é difícil, né, Cristina, mas essas informações são importantes passar. Eu imagino que tu, como pediatra, deve ter muitas informações para passar. Uma das coisas até que eu estava te perguntando, né, tem um estudo que a gente vê em odontologia, que dentro da barriga ainda da mãe, lá pelos 4 meses, está se formando o paladar da criança. A criança interage já, né, durante a gravidez? A criança, desde o momento da concepção e toda a evolução fisiológica do bebê, ele vai adquirindo a parte sensorial dele, né? Ele tem, em torno do 4º para o 6º mês, ele tem a percepção de conhecer as vozes das pessoas que estão em volta. Então, ele sabe da voz do irmãozinho, a voz da mãe, né, que deve conversar. Ele sente o toque de quem toca, né, o peso da mão do pai. Então, ele começa a ter uma vida social intraútero, né? E também tem a parte sensorial dele com a mãe, né? Se a mãe fica ansiosa, a mãe tem taquicardia, então ele tem essa percepção do medo, da ansiedade, da frustração, que influencia depois o bebê que nasce. Uma mãe muito estressada, certamente vai ter um bebê nos primeiros meses muito estressado também, porque ela passou essa adrenalina intensa para o bebê na gestação. Então, tudo que se faz na gravidez vai influenciar no bebê, porque ele tem essa percepção bem clara, assim, né? Audição, visão, ele interpreta vultos, toques, né? Então isso é importante, porque muitas vezes a mãe acaba tendo um nenenzinho que chora muito, tenso, nervoso, e ela muitas vezes não se dá conta. Porque talvez na gravidez ela também tenha sido uma pessoa tensa. Eu sempre digo para as mães que o nenê, o filho é o melhor amigo da gente e é o melhor inimigo da gente. Porque você pode se maquiar, falar que está tudo muito bem, mas se você está enlouquecida por dentro, você dá de mamar, ele escuta o teu coração batendo a milhão, né? E tem a percepção que está tudo ruim, né? Você muda teu cheiro. Então, ele é um ser mais pleno de sensibilidade, assim, do que... A gente vai perdendo esses dons naturais da gente, né? Então, eu digo que é o melhor inimigo. Se está tudo errado, você mente todo mundo, menos o bebê, né? E aí gera esse estresse, porque às vezes vem uma avó e diz, não, se você pegar assim, ele fica quietinho, né? Porque com a avó ele não tem esse vínculo cardíaco, não tem esse vínculo... Então, a mãe fica frustrada, que passou o dia chacoalhando a criança, porque ela está chateada, que faz uma semana que ela está presa em casa, né?
e o nenê não mama, não satisfaz, chora o tempo todo. Então ela se sente meio perdida, saindo do mundo profissional dela e entrando nessa vida de mãe, né, que é só dar mamar, cuidar de nenê, trocar fralda, né, e sentir dor aqui, dor lá, né, porque é uma mudança corporal, física, emocional muito violenta. As mulheres deveriam ter, então, uma orientação durante o pré-natal a respeito disso, né? Porque existe muito mito ainda em volta de tudo isso. E muito parente, né? Muito palpite, muito... tudo isso vai. E ela fica... por exemplo, uma coisa que eu sempre digo, e é uma verdade, a Carla vai dizer, todo mundo fala horrores sobre parto, que é uma coisa horrorosa, todo mundo conta uma história horrível. Você está grávida, a pessoa para do teu lado para te contar uma história catastrófica, né? E aí você fica naquela angústia, se você vai ganhar um bebê, como é que vai ser, se a cesárea é pior que o parto, se vai dar tudo errado, não é? E dá um angu na cabeça da mãe. Mas ninguém conta que o difícil é dar de mamar, né? Porque o parto, seja normal, cesárea, seja de urgência ou não, é aquela hora ali que decide o negócio, que quem decide é o médico, a conduta, o horário, tudo, não faz parte dela, né? Mas dar de mamar não, é every day, toda hora, cada 2, 3 horas tem o bebê ali dependendo dela, né? E se dá mamar dói, se não dá também dói, porque empedra, né? Então é muito difícil de mamar, mas elas valorizam na história as catástrofes de ganhar nenê, né? Que todo mundo tem uma... Cristina, já que tu está falando sobre dar mamar, desculpa, a gente sabe da importância de dar mamar, mas isso também é um mito que todo mundo fica. Até quando é importante a gente dar o mamar? Isso é uma coisa que é discutido até lá na nossa família. Bem profundamente. Bem praticamente. Bem praticamente. Até quando faz bem para os dois. Ah, então tá bom. Tá, mas vou te fazer... Imunologicamente, vamos falar, o ser humano evolui. A mulher moderna, você pega uma mãe do interior que dá mamar, senta, dorme de dia, dorme de tarde, que faz uma boa alimentação, tem uma vida zen, ela tem muito leite, ela curte isso, ela vai dar mamar até os 2 anos para o bebê vai ficar em casa, não vai para a creche, não volta ao trabalho. Você pega uma mãe que com 4 meses tem que voltar a trabalhar, ela tem todos os estresses da família, da sogra, dos palpites, e tal. E às vezes ela não é uma mãe leiteira, né? Então ela não tem leite para oferecer. Então às vezes muitos bebês no consultório com mês de idade, você tem que dar complemento. Não é que você conta a amamentação. O bebê está com fome, pobre da criança, né? Então as cólicas, às vezes, dos bebês no consultório que vão com mês e pouco, é fome. Tá, quando eu estava fazendo faculdade, só te interrompendo um pouco, quando eu me formei, que já vai fazer um bom tempinho. Meio século quase. Se dizia que, na verdade, o ser humano precisa de leite até os 6 meses. Tá? Vamos mudar um pouquinho o foco da pergunta. Tá, a relação mãe-criança é muito boa se perdurar durante um bom tempo, que é mais ou menos isso que tu falou. Né? Mas qual é a necessidade real da criança do leite materno? O leite materno... Até que mês? O leite materno, a principal função dele, que eu vejo, ele nutrir adequadamente o bebê, proteger de alergias, protege de cáries, etc. e tal, porque não tem um teor de açúcar. Tudo foi feito para aquele indivíduo, né? Então, o ideal é que seja mais prolongado possível, tá? Se conseguir dar um golinho de mamar, né? Tem trabalhos que mostrando que pouco volume de leite diário, você produz uma imunidade que complementa a imunidade do bebê para ele não pegar outras doenças. Então, se a mãe teve gripe, teve sarampo, catapora e dá mamar para o bebê, ela está passando anticorpos daquela época que ela teve a doença. Então, os anticorpos dela passa no leite. Só que essa vacinação biológica é diária, né? Diferente de uma vacinação... Por exemplo,